Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero estar contando para vocês meu testemunho, que foi aonde sofri muito, né? Foi muitos dias de muita dor, mas Deus, em todo momento, Ele esteve ao meu lado. E foi, quer ver, no começo de janeiro de 2012, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. E essa dor começou lá para as 8 horas da noite. E dormi, passei a noite toda com essa dor só aumentava, eu tomava remédio, não adiantava nada. Era uma dor muito forte, assim, ela já veio bastante forte. Aí meu esposo, ele já ia me levar para o hospital, mas eu pensei que a dor ia passar e não quis ir. Aí eu fiquei a noite toda com aquela dor terrível, me incomodando, não conseguia dormir. Aí no outro dia a gente levantou cedo, foi pro posto. Chegou lá no posto de saúde, as mulheres lá não queriam me atender, falou que eu tinha que ir mais cedo ainda, e eu tinha ido 7 horas e não tinha conseguido marcar a consulta, né? Eles não quiseram me atender. Aí meu esposo, na época ele tinha só uma bicicleta. Aí lá do posto mesmo a gente já foi pro hospital. Aí chegando no hospital, eu fui atendida. Aí os médicos fez só exame de sangue e sangue de urina. E falava assim que era... Falava que era só infecção de urina que eu tava, né? Mais nada, não passava outros tipos de exame nem nada. Aí ele passava remédio. Aí eu tomava, né, os remédios, mas com os remédios a dor só aumentava cada vez mais e vinha mais forte ainda. Aí eu fiquei nessa ida toda assim pro hospital 15 dias. Aí quando completou 14 dias, que eu tava com essa dor, aí eu ia e voltava, né, pro hospital. No hospital não adiantava nada, eu voltava no posto também. No posto também não resolvia nada. Aí nesses 14 dias que eu já tava com dor, aí meu esposo pegou e me levou novamente no posto. E a médica só falou assim, que não sabia o que era, não sabia falar nada, não sabia o que eu tinha nem nada. A minha esposa pegou e falou pra ela, assim, pra ela passar um exame mais detalhado, né, como um ultrassom, pra ver o que tava acontecendo comigo. Aí ela pegou e virou bem assim, meu esposo pegou e falou assim, vocês pagam? Aí meu esposo, na época a gente estava sem condição, né, mas é pra vida. A gente pegou, tirou o dinheiro das contas, das comidas e pagou um ultrassom. Aí isso foi no dia 1º, dia de fevereiro. Aí eu fiquei mais ou menos na metade de janeiro até nesse dia 1º com dor. No dia 1º de fevereiro. Aí foi nesse dia, né, que a gente voltou lá na médica. Aí ela perguntou a gente pagava, a gente sem poder, mas é a vida da gente, né, que tá ali. Aí a gente pegou e pagou o ultrassom. Foi 200 e pouco o ultrassom. Aí peguei e fiz o ultrassom particular. Aí o médico pegou e... O médico lá do... O médico particular, né? Pegou e falou assim... Nossa, você tá com cisto hemorrágico e você tem que ir pro hospital agora. Você tem que fazer cirurgia urgente. Não dá mais. Você tem que ir pro hospital agora fazer cirurgia urgente. Porque você tá com cisto hemorrágico. Aí ali naquele momento eu comecei a chorar muito. Liguei pra minha mãe desesperada. Aí eu chorava muito. Minha mãe me acalmava. Falava pra mim... Ficar calma, que tudo isso ia passar. Aí isso já foi umas 5 horas, né, do dia 1º. Que eu fiz esse ultrassom. Aí de lá mesmo eu já fui direto pro hospital. Aí na que chegou no hospital, o médico pegou e falou assim, não, eu não posso te internar e não posso fazer sua cirurgia sem antes a gente fazer outro ultrassom pra confirmar se você tá com cisto mesmo. Aí ele pegou e fez o outro ultrassom, né, lá na Santa Casa já. Aí pegou e constou que era o cisto hemorrágico mesmo. Aí esse pegou e me internou no dia 1º de fevereiro de 2012. Aí eu já tava no quarto lá, daí o médico pegou e chegou lá. E pegou e falou assim, eu vou fazer essa cirurgia, tá marcada pra amanhã, que era o dia 2. Tá marcada pra amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou fazer a cirurgia. Aí eu só balancei a cabeça, né, tipo, ok.
E naquele momento ali, a dor, nossa, meu Deus do céu, a dor era tanta, mas tanta mesmo. Doía demais, eu não tava aguentando de tanta dor. Aí chegou, né, no dia 2. Aí a enfermeira pegou e chegou lá pra me buscar, né, 5 horas da tarde. Aí na hora que as enfermeiras chegou, a enfermeira só chegou e falou assim, tira anel, tira aliança, tira prendedor de cabelo, e me deu uma roupa lá de fazer cirurgia, aquelas roupas pra me vestir. Aí naquele momento ali, eu esqueci da dor ali, só ficava com medo mesmo da cirurgia. Só tinha medo mesmo da cirurgia, e a dor ali naquele momento ali parece que tinha acabado, porque eu só pensava no medo, né, de fazer cirurgia. Naquele momento eu chorava muito, mas muito mesmo. Aí eu só falei com Deus, Senhor, vai comigo, fica comigo e sai comigo. Aí naquele momento que eu falei isso com Deus, eu pude ir mais tranquila naquela maca. Aí fui para aquela sala cirúrgica. Aí chegando naquela sala cirúrgica, aí eu perguntei pro médico se o corte ia ser grande. Aí ele pegou e falou que ia ser só um corte, acho que de 10 centímetros, não sei, uma coisa assim que ele falou, mas que ia ser do tamanho de uma cesárea, e embaixo, né, da barriga, que nem uma cesárea. Aí eu peguei e falei, tá bom, tudo bem. Aí naquele momento ali, né, já tinha dado anestesia, não sentia mais dor nenhuma. Aí a cirurgia tinha começado 5 horas, aí parece que ia durar 1 hora, parece uma coisa que eu tinha falado. Aí a cirurgia ia durar só 1 hora. Aí minha mãe viu que minha mãe ficou lá comigo enquanto meu esposo estava trabalhando, né, que eu tinha que trabalhar. Mas todo momento ele esteve do meu lado. Aí minha mãe estava lá comigo. Aí minha mãe viu que tinha dado 6 horas e nada de eu sair da sala de cirurgia. Aí minha mãe pegou e viu o médico passando no corredor e pegou e falou, doutor, como é que tá minha filha? A cirurgia até agora não acabou? Aí ele pegou e falou, mãe, o que sua filha tem não é cisto hemorrágico. Sua filha, ela estava com 4 de apendicite, muito grave. E a apendicite dela já estava estourada dentro da barriga da filha do senhor, já estava cheio de pus. Então a gente teve que abrir a barriga dela para cima, fez um T investido na barriga dela. Mas aí durante 24 horas a filha da senhora está correndo um risco. Aí minha mãe perguntou, falou, mas como é que tá a pressão dela? Como é que ela tá? Ele falou, não, ela tá boa, ela não tá vendo nada, ela tá dormindo, mas ela corre risco durante 24 horas. Aí naquele momento ali minha mãe já ficou desesperada, minha mãe pensou que eu ia morrer, né? Ligou pra minha irmã, que é de outra cidade, mas que hoje ela já mora aqui mesmo. Aí a minha mãe ligou pra ela e falou pra ela vir, pra ela me ver. Minha mãe pensou que eu ia morrer. Aí minha mãe ficou bastante assim, desesperada, né? Bastante com medo. Aí eu entrei pra sala de cirurgia, era 5 horas. Aí pra cirurgia, que eles te falaram que era o cisto hemorrágico, ia durar só 1 hora. Aí eu entrei pra sala de cirurgia, era 5 horas, e saí já era quase 10 da noite. Aí na hora que eu acordei, aí eu já tava numa maca, num corredor lá. Já tava com sonda no nariz, trem horrívelzinho. Aí acordei daquele jeito. Aí as enfermeiras pegou e foi empurrando a maca pra me levar pro quarto. Aí eu peguei, levantei a cabeça assim na maca e vi minha mãe sentada lá na salinha de espera. Aí eu peguei e falei, vamos, mãe? Aí a minha mãe pegou e naquele momento ali, daí ela pegou e falou pra mim depois assim que ela já sentiu mais calma, assim, porque ela viu que eu saí da sala de cirurgia, dentro naquela situação ali complicada do jeito que eu tava, mas eu já tava conversando, né, graças a Deus. Aí ela pegou e foi comigo. Aí meu esposo nessa hora já tinha chegado do trabalho, aí ele foi de bicicleta lá pro hospital. Aí nessa hora que eu saí da sala de cirurgia, ele tava lá de fora, lá da Santa Casa. A minha mãe pegou e falou pra enfermeira, falou assim, o esposo dela tá bastante
preocupado, ele tá ali de fora. Eu posso chamar ele pra ele vir aqui ver ela um pouco? A enfermeira falou, pode, mas tem que ser rápido. Eu tenho que levar ela lá pro quarto. Aí minha esposa pegou e chegou, foi lá, me viu, me deu um beijo na testa, né? Eu tava com um negocinho assim na testa, assim, que era pra segurar a sonda. Aí ele pegou e tava com o olho cheio de lágrimas ali. E me deu um beijo, pegou e saiu. Não quis mais me ver mais ali naquela situação. Aí ele pegou e saiu com o olho cheio de lágrimas, né? Aí na hora que eu cheguei lá no quarto, aí não vi nada, né? Tava anestesiada, assim. Aí não vi nada mais. Aí eu fiquei, depois da cirurgia, eu fiquei 10 dias ainda internada lá. Aí o corte, né, teve que dar 40 pontos, né, no total da cirurgia que eles abriu errado, porque foi um erro médico, né, que eles falaram que eu tava no sistema hemorrágico, mas na verdade eu não tava, eu tava com apendicite já estourada, né, na minha barriga já tava cheia de pus. Aí eu fiquei ali ainda, eu fiquei com 40 pontos, usei 2 sondas, usei 2 drenos pra drenar o pus, tinha bastante pus. Aí eu fui ficando, aí a cirurgia foi no dia 2 de fevereiro, aí eu fiquei dia 3, 4, até completar os 10 dias que eu fiquei lá internada. Aí mais ou menos com uns 5 dias assim, de cirurgia, aí o médico pegou e chegou lá no quarto e pegou e perguntou pra minha mãe assim, se o meu intestino tava funcionando direitinho. A minha mãe pegou e falou assim que tava. Aí ele pegou e falou assim, olha mãe, quando o intestino então da filha da senhora funcionar de novo, vou falar de jeito aqui pra vocês entenderem, tá gente? Mas ele falou assim, quando a filha da senhora, o intestino dela funcionar de novo, a senhora não vai dar, desculpa gente a palavra, mas eu falo assim pra vocês entenderem. Aí ele falou, na hora que o intestino da sua filha funcionar, você mãe, não dá descarga e a senhora vai lá e me chama, porque eu quero ver. Então, né, o médico não acreditou que o meu intestino estava funcionando. Mas só que um dia antes dele passar, o intestino não tinha funcionado, né? Não estava funcionando. Aí ele pegou e falou assim, olha, se o seu intestino não funcionar, até daqui 15 dias, nós vai ter que te abrir tudo de novo. Aí naquele momento ali eu fiquei calma, sabe? Não dei ouvido às palavras que ele falou ali. Aí ele falou que se não funcionasse tinha que abrir, né, de tudo de novo. Durante 15 dias, se o intestino não funcionasse tinha que abrir de novo. Aí eu fiquei calma, fiquei tranquila, né, fiquei só confiante em Deus. Aí no dia seguinte, né, que ele tinha falado isso, aí no dia seguinte, para a glória de Deus, o meu intestino já estava funcionando. Aí foi na hora que ele não acreditou, né, falou que queria ver para poder acreditar, que ele não estava acreditando, né. Que naquela situação ali o intestino não estava funcionando, né? Porque ele pensava que ia ter que fazer outra cirurgia, né? Me abrir tudo de novo. Mas para a glória de Deus, no dia seguinte, meu intestino já funcionou normalmente. Aí ele teve que ir lá para ver, não acreditou. Aí, tirando a gente as humilhações, a gente foi muito humilhado ali dentro daquela Santa Casa. O meu esposo, os médicos tratavam ele mal, humilhava a gente, assim. Eu fiquei lá num quarto lá, sozinha, e eles me colocaram numa cama onde batia sol, e eu ali naquela situação, com 40 pontos na barriga toda inchada, parecia que ia estourar. Fiquei naquela cama ali, ainda naquela humilhação, cama pegando sol, eu tinha que fechar a janela um pouco para parar o sol, e tinha outra cama desocupada, que era do lado, não tinha ninguém no quarto. Esses 10 dias que eu fiquei lá, aí não chegou ninguém, né, pra ficar lá no quarto também. Eu fiquei sozinha. Eles não me passaram pra outra cama onde não tava batendo sol. Aí eu fiquei lá durante esses 10 dias, mas foi a dor do apendicite, é uma dor bastante doída, assim, sabe? Dói demais, demais, demais mesmo. E se a apendicite ela não for tratada a tempo, a pessoa pode chegar a vir a óbito. Mas foi milagre mesmo, Deus permitiu, né, eu passar por tudo isso para que hoje eu pudesse estar aqui contando para vocês o milagre de Deus na minha vida. Mas, nossa, é uma dor muito... Ai, não gosto nem de lembrar, porque eu sofri 2 vezes. Mas dói demais, demais, demais mesmo. Mas, graças a Deus, momento algum, eu perdi minha fé em Deus, momento algum. Tenho muita fé em Deus, né? Nasci na igreja, fui criada na igreja, graças a Deus.
E, e às vezes, gente, eu me emociono porque só de lembrar daquela dor, foi uma dor terrível pra mim. Doeu muito, muito, muito mesmo essa dor. Mas Deus é poderoso, Deus não me abandonou, Deus esteve comigo do meu lado ali, né, todo momento, a todo instante. E emociono, né, de falar, né, sobre o meu testemunho, porque foi um verdadeiro milagre, né, assim, na minha vida, porque o médico falou que em 24 horas eu tava correndo risco. Aí ainda quando eu tava no hospital, ainda o médico pegou e falou assim que ele nunca viu, que em 22 anos de carreira que ele tinha, ele nunca viu uma cirurgia mais grave que a minha. Mas aí também quando começou a cirurgia, foi um outro médico, né, que tinha começado a cirurgia. E ele pensou que, sei lá, ele acreditou, né, no ultrassom que ia ser o cisto hemorrágico. Aí na hora que ele abriu, viu que não era, e não era a função dele. Aí teve que ligar para outro médico, pedir para outro médico vir, né, ir lá para Santa Casa, ele explicou a história. Aí o outro médico pegou e foi, mas se o médico não tivesse aqui na cidade, se não tivesse ninguém para me atender, se o médico não tivesse aqui na cidade, não sei o que teria acontecido comigo, porque estava muito grávida, na minha barriga já estava cheia de pus, estava naquela situação ali difícil, né, bastante grave, estava correndo risco durante 24 horas. Mas Deus, né, gente, nem falta da hora, né? Aí Deus é poderoso, Deus estava comigo ali todo momento. A gente naquela humilhação toda ali, mas a gente teve a fé firme em Deus. Eu sabia que eu ia sair, né, daquela situação ali que eu tava. Tinha confiança em Deus, tenho, né? E sabia que eu ia sair daquela situação, queria ir logo pra casa, ver meus bichinhos, meus cachorrinhos. Eu fiquei muito ansiosa para poder ir para casa. Não vi a hora do médico passar lá e falar que eu já estava de alta. E, assim, todo mundo da família me ajudou, né? Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo em oração. Minha sogra, meu sogro, os meus cunhados, os irmãos do meu esposo, né? Eles me levavam, assim, quando precisava, assim, de uns 15 dias. Aí eles me levavam para o hospital, né? Que eles têm carro, aí eles me levavam ir pro hospital, me buscava, sabe, isso ajudou, assim, bastante também. Minha sogra, meu sogro também, eles orou bastante por mim. As crianças também, né, os meus sobrinhos também, ficava todos ansiosos, né, pra minha volta pra casa. Mas eu fiquei só esses 10 dias mesmo no hospital, mas foi muito difícil, né, ficar ali no hospital. Esses 10 dias, queria ir pra casa, né? Mas tinha que estar ali, né? Pra minha recuperação. Aí dentro da minha barriga estava cheia de pus, né? Precisou dar os 40 pontos. Aí nesses 40 pontos, teve 2 que começou a abrir. E não dava mais pra dar ponto, né? E foi curativo e ficou aquele buraco ali na barriga. 2 buracos assim na barriga. Buraco assim, pequena, assim, mas que cabia uma gazinha, assim, lá dentro, pra poder limpar quando as enfermeiras iam na minha casa pra fazer os curativos pra mim. Eles colocavam aquelas gazinhas lá dentro, assim, dava pra ver um negócio verde ali dentro, não sei se eram os pontos, que tinha dado os pontos por dentro também, ou se era veia, não sei, mas dá pra ver uma coisa verde lá dentro desse buraquinho. Aí eu nem queria olhar também, né, mas depois peguei, criei coragem e olhei, né, pra me ver. Mas ainda quando tava no hospital, aí no segundo dia já da cirurgia, né, aí a enfermeira chegou lá pra fazer o curativo, pra trocar o curativo. Aí ela pegou e falou pra mim assim, você já viu os pontos? Eu falei, não quero ver não quero nem ver como é que tá minha barriga. Ela pegou e falou, não tá tão feio assim não. Aí eu falei, não, mas não quero olhar não. Aí depois peguei, criei coragem e olhei ali e vi minha barriga, ele parecia que eu ia estourar. A barriga tava toda inchada. E vi aquele monte de pontinho, tudo pretinho ali. Mas eu sabia, assim, né, que tinha feito cirurgia, tinha acontecido a cirurgia. Mas que, né, que naquele momento ali a dor já tinha acabado, já tinha ido embora, não sentia dor, nada.
Aí eu tomei tantos remédios lá que não senti dor nenhuma, né? Depois da anestesia, nem nada. Não senti nem um pouquinho de dor, não, graças a Deus. Que tem gente que sente, né, bastante dor. Mas Deus permitiu passar por tudo isso para que hoje eu estivesse aqui para contar, né, para vocês tudo o que aconteceu. Aí foi o erro médico, né? Eles falaram que era um cisto hemorrágico, mas não era, era apendicite já estourada. Mas eu já agradeço a Deus, né, por Ele ter me permitido, né, passar por tudo isso, para aumentar mais ainda a minha fé. E agradeço a Deus por hoje eu estar aqui viva, graças a Deus. Eu sinto dor ainda, direta, assim, acho que devido à cirurgia. Aí eu vou parar no hospital, não sara com remédio nenhum, uma dor muito forte, assim, também que eu sinto, mas os médicos falam que não é nada não, né, só passa remédio lá e pronto, mas acredito sim que seja coisa da cirurgia, porque dói bastante e eu nunca senti essa dor, aí fui só depois da cirurgia. Aí direto tô no hospital, se eu não for pro hospital não aguento também de dor. Mas aí é meu testemunho, gente, que eu queria contar pra vocês. E quero dizer pra vocês que firme a fé de vocês em Deus. Se você quer uma coisa, se você almeja tanto por um milagre, por uma bênção, não desiste não, dobra ali os seus joelhos, acredita em Deus. Pede a Deus que você tanto quer. Mas não desiste não, porque Deus é poderoso. Se você pedir com fé, Deus vai ouvir sua oração. Então, assim como eu falei com Deus ali naquele momento, que as enfermeiras foram me buscar para ir para a cirurgia, eu falei, Deus, Senhor, vai comigo, fica comigo e sai comigo. Então, do mesmo jeito, naquele momento ali que eu me senti já tranquila e eu fui já tranquila e naquele momento Deus me ouviu, do mesmo jeito que Deus me ouviu, se você pedir com fé também, você vai receber o que você tanto quer na sua vida. Então, firme a fé de vocês em Deus, não desiste dos caminhos do Senhor, esteja sempre firme na presença de Deus, porque Deus é poderoso, Deus faz milagres sim, eu sou prova viva do milagre e vocês não desistem não das coisas que vocês querem não. Se você tem um testemunho para contar, conta. Não deixa para amanhã não. Se você quer contar um testemunho, um milagre que Deus fez na sua vida, conta. Você tem que contar. O mundo precisa ver os milagres que Deus faz na vida da gente. E também, então é isso, né, que eu queria contar meu testemunho para vocês. Já tem 5 anos já que eu fiz a cirurgia. O gatinho tá aqui. Aí já tem 5 anos já que eu fiz a cirurgia. E eu sempre quis contar meu testemunho. Mas então agora chegou, né? Deus tocou bastante no meu coração. E Deus falou que agora era a hora, né, de gravar o testemunho para contar para todo mundo, para quem vê esse vídeo, o que Ele fez na minha vida e pode fazer na vida de muitas pessoas. Basta você ter fé e confiar em Deus. Se você estiver passando por um momento difícil, Deus vai te ajudar, dobra os seus joelhos, pede, ora com fé, que Deus vai atender a sua oração. Então, esse é o testemunho que eu queria contar para vocês, do grande milagre que Deus fez na minha vida. E também quero agradecer vocês por estar aqui no canal, me acompanhando. Quero agradecer também a Maria Fonseca, aqui do canal, que ela pediu para me adicionar ela no WhatsApp e falou bastante coisas assim de Deus para mim. E quero agradecer ela, falei para ela que ia fazer o vídeo, eu ia falar dela, mas quero agradecer a todos vocês que conversam assim comigo aí no canal. Obrigada pela força que vocês estão me dando aqui no canal. Obrigada mesmo, de coração. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse meu testemunho fortaleça, assim, a sua fé, né? Para você ter mais fé em Deus, acreditar mais em Deus. E que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Tchau. Fiquem com Deus.